Gente amada do meu coração, a paz. Vocês estão acompanhando a polêmica dessa semana? Meu Deus do céu, que loucura. O doutor Drauzio Varela foi fazer uma reportagem para o Fantástico da Rede Globo, onde a pauta do programa era o abandono das prisioneiras trans que cometem algum crime e ficam abandonadas na cadeia e ninguém vai visitar. Aí o doutor Drauzio Varela se tornou um herói nacional porque ele deu um abraço numa transexual chamada Suzy. Eu tô usando aqui o pronome feminino, mas é um homem, gente. É um homem vestido de mulher. É isso. E aí foi dar um abraço nele, e porque ele disse que fazia 8 anos que não recebia visita, e ficou todo mundo morrendo de dó, ele ficou um herói, etc, etc. Só que a loucura é que esse caso repercutiu tanto que foram descobrir o porquê que aquele homem que chamam de Suzy estava preso. Ele estava preso porque ele foi estuprador. Ele estuprou uma criancinha de 9 anos de idade, depois enforcou, matou, escondeu o corpo, uma coisa asquerosa, é hediondo, meu, que loucura. Então o programa foi bem tendencioso, porque ele quis dizer que, ai, coitadinha, está abandonada porque é trans. Mentira! Então provavelmente aquele homem ou aquela Suzy, enfim, não tá abandonada porque é uma trans. Não foi isso que aconteceu. É porque ele cometeu um crime asqueroso. Matar, estuprar uma criança. É inimaginável. Então o médico, para meio que se defender, tirar o dele da reta, ele lançou uma nota dizendo que, de acordo com o juramento de Hipócrates, ele tem que cuidar da vida humana e que ele não foi lá para perguntar do passado de ninguém, ele não sabia o que aquela transexual fez, aquele homem fez, etc. O que não é muito verdade, porque primeiro que o juramento de Hipócrates, ali no caso, ele não estava sendo médico, ele estava ali como um entrevistador, então ele não estava exercendo medicina ali, né? Já fica esquisito isso aí. E a segunda coisa também é que como que ele não perguntava o que as detentas ou os detentos fizeram, se antes ele entrevistou uma outra transexual, tal de Lola, e na reportagem ele diz a Lola que foi presa por roubo, então ele sabia o que ela fez. Então fica tudo meio esquisito essa história aí. Agora tudo isso é a visão humana da situação. A visão humana, isso não compete a mim, isso não compete a você, isso aí nem tem por que eu estar falando. Mas o que eu tenho que falar e o que eu tenho que frisar é sobre a visão espiritual louca desse caso, que é alucinante, para mim que é o mais alucinante. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo. Analise comigo essa frase, João 3,16, é um dos textos mais conhecidos da palavra. Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou Jesus Cristo. E ele enviou Jesus Cristo para quê? Para morrer naquela cruz. Por quê? Para que todo aquele que creia nisso, todo aquele que crê que Jesus morreu e ressuscitou, não vai morrer. E aqui essa morte não é a física, ele está falando da morte espiritual, não vai para o inferno, mas obtém a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Quando a Bíblia diz todo, está incluso eu, você e Suzy, estuprador de crianças. Essa é a loucura do Evangelho. A loucura do Evangelho é que se esse homem que se chama Suzy, esse cara que se veste de mulher e se chama Suzy, se ele de fato se arrepender e o Espírito Santo fizer uma obra na vida dele e ele ter noção da abominação que ele praticou e de que ele era, porque nós não nos arrependemos só dos pecados que praticamos, nós nos arrependemos de quem somos. Pecadores, todos pecaram, todos. A Bíblia diz isso em Romanos 3,23. Todos pecaram. Pode ter sido uma escala, uma intensidade diferente do pecado? Sim, você provavelmente nunca estuprou uma criança. Eu nunca estuprei uma criança, mas eu já menti, eu já adulterei na minha mente, eu já tive preguiça, eu já tive ira, já tive ódio, já tive raiva, já tive desejos que eu não deveria ter tido, ou pensamentos que eu não deveria ter pensado. Então eu sou um pecador por natureza. Mas Cristo Jesus, quando ele morre e eu creio nele, ele me derrama o sangue dele sobre a minha vida e me purifica, me salva e me torna uma nova criatura. E se esse travesti, se esse homem chamado Suzy, estuprador de crianças, se ele se arrepender e o sangue de Jesus for derramado sobre a vida dele e ele nascer de novo, sim, Jesus abraça ele assim como aquele médico abraçou.
Nós temos essa mania humana de querer quantificar pecados. Gente, para Deus, se o cara roubar R$1, ele é ladrão. Se ele roubar R$1 milhão, ele também é ladrão. Do ponto de vista humano, as penas diferem. Sim, eu não estou querendo dizer sobre isso. Esse cara, Suzy, tem que ficar preso e tem que pagar até o último segundo da pena do que ele fez. Isso nós estamos falando do ponto de vista terreno, mas do ponto de vista espiritual, quem rouba R$1 e quem rouba 1 milhão é ladrão. E o ladrão precisa de Cristo Jesus, como o estuprador precisa de Cristo Jesus, como o mentiroso precisa de Cristo Jesus, como o idólatra, o fornicador, o murmurento, qualquer um que comete pecados precisa de Jesus. E se houver um arrependimento, e se houver uma obra do Espírito Santo no coração da pessoa que transforma ela, Jesus vem e Jesus abraça. Essa é a loucura do amor de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não pega o teu passado para jogar na tua cara, mas ele morre por você na cruz. E se você morrer com ele, ele te ressuscita com ele na ressurreição, trazendo uma nova criação. As coisas velhas se passam, tudo é novo. O que você tiver que pagar do ponto de vista humano, você vai pagar. As consequências terrenas existem e Deus não alivia as consequências terrenas. Mas espiritualmente, havendo arrependimento, há perdão e há salvação. Ele não rejeita um coração quebrantado, como diz no Salmo 51. Eu vi um comentário que me fez pensar. Uma pessoa falou assim: interessante, o médico vai lá e abraça o estuprador, mas ninguém se importou com a família, principalmente com a mãe do menino. É verdade. Então eu quero orar agora, junto com você, pela família daquela criança. Principalmente pela mãe. Normalmente a mãe é quem sofre mais. Para que o Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz em João capítulo 14, que é o Consolador, venha consolar o coração daquela mãe. Gente, ela nunca vai esquecer o que aconteceu. Jesus não apaga a nossa memória, mas ele nos consola de uma forma que ele enxuga as nossas lágrimas, e aquela situação que era para ser de morte na vida dela, passa de alguma forma a servir de testemunho, de vitória. De alguma forma ela vai cuidar de gente. Uma pessoa, quando ela é transformada numa situação onde ela foi muito traumatizada, aquele trauma passa a ser a nossa maior arma de testemunho. Você passa a cuidar de quem passou daquilo, da mesma coisa. Você passa a dar testemunho de que, olha, eu tinha todos os motivos para morrer, mas Jesus Cristo me trouxe a vida. Jesus Cristo me levantou. Então eu quero clamar junto contigo para que o Senhor traga um consolo sobrenatural para a mãe dessa criança, para o pai dessa criança, para a família dessa criança. Um consolo que humanamente é impossível. Humanamente nós queremos que o travesti morra e exploda e sofra. Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus quer que ele se converta e se arrependa e seja salvo. Essa é a loucura do Evangelho. Se dependesse de mim, eu tô pensando isso humanamente falando, carnalmente falando, porque imagina se fosse meu filho. Imagina se fosse meu filho, se eu descobrisse que um cara passou o pênis no meu filho e matou meu filho. Gente, eu ia querer cortar a cara dele na navalha. Mas não, Jesus Cristo, ele sabe que se a pessoa não vier se converter, se a pessoa não vier se arrepender, o final dessa pessoa é inferno. E o inferno é infinitamente pior do que qualquer castigo ou punição que eu pense em fazer com a pessoa. O inferno, a eternidade de sofrimento e apartamento do Senhor Jesus, é infinitamente pior do que qualquer castigo que você planeje. Então, o nosso desejo é: se arrependa, confesse os seus pecados, abrace o Espírito Santo de Deus, ande com Jesus e seja salvo. Caso contrário, o inferno está com as bocas abertas para te engolir, e o sofrimento e o desespero são inimagináveis. Jesus, ele é poderoso para transformar a vida de um travesti estuprador. Ele é poderoso para transformar a minha vida. Ele é poderoso para transformar a sua. Não existe pecados, nenhum tipo de pecado que a cruz de Cristo seja incapaz de perdoar e resolver. Aceite o Senhor Jesus Cristo. Enche o seu coração do Espírito Santo. Deixa ele transformar a tua vida. E eu quero te ver lá na glória. Em nome de Jesus, eu quero te ver para sempre na eternidade com o Senhor. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Eu sou o pastor Daniel Saad. Que Jesus Cristo tenha falado contigo de verdade. Amém.